Olá, queridos alunos, hoje trago mais uma vez para vocês o nosso assunto aqui, que é o App Fernando K, que foi aquele aplicativo que eu fiz, que é para você não ficar sofrendo, que nem um condenado aí, tentando programar Android, iOS, que ninguém merece, né, cara? Programar celular, treco chato, hein? Deixa eu falar aqui, por que você está falando que é chato? É chato pelo seguinte, você vai programar um display do ESP, é um display só. Você vai programar dispositivo móvel, cara, tem 200 tipos, aí você faz o S8, não funciona no S7, você faz o S10, não funciona no S8. Então, assim, é um baita de um trabalho, e aí você tem que fazer para iOS, você tem que fazer para Android. Então, para você não sofrer, eu fiz aqui, entendeu? Para você não se matar. E a ideia é que eu fiz um software genérico, bastante genérico, para ele se amoldar a diferentes tipos de situações, sem você ter que ficar metendo a mão no código lá, tá certo? Senão você vai levar muito mais tempo a programar um app no celular do que para fazer o teu circuito, o teu produto mesmo, tá? Então usa esse cara aqui que para você é de graça, tá bom? Vem aqui. Então, bom, o que tem de novo nessa versão? Eu podia até chamar essa versão aqui de 2.0, porque tem várias coisas legais que eu coloquei aqui, tá certo? Tem um ícone nesse cantinho aqui, que é estatística, e como vocês estão vendo, está vendo um gráfico aqui? Eu estou colocando aqui um gráfico de temperatura, né? Onde eu pego a temperatura, vou mostrando, plotando, e depois eu desenvolvo algumas estatísticas sobre isso. Inclusive eu vou mostrar no vídeo, tá? E lógico, eu fiz o seguinte, eu diminuí um pouco essa janela, porque essa janela estava aumentando, estava vindo até aqui embaixo, não estava sobrando muito espaço para os botões. Outra coisa, eu corrigi um defeito também que estava com um problema, né? Teve seguidor que ficou bravo comigo, Fernando, o negócio está dando pau, não sei o que, daí não, de fato estava com alguns probleminha, corrigi, né? E essa versão nova, se Deus quiser, não deve mais acontecer nenhum problema. Mas é lógico que são vocês, seguidores, que ajudam a testar o aplicativo. Então, quanto mais gente utilizar e mais gente der o feedback para mim, né? Então, assim, eu aceito opiniões, né? Se vocês têm opinião sobre o que eu posso melhorar aqui, eu vou tentar sempre implementar, lógico, dentro da medida do meu tempo, né, gente? Que eu sempre aviso aí que não é fácil, né? Jogar vídeo pro canal, fazer curso, então assim, e mais o meu trabalho que eu tenho aqui, né? Aqui na minha cidade, então assim, eu vou fazer na medida que é possível. Aí teve um seguidor que falou o seguinte, mas Fernando, por que você não fala do HTU D21, né? Ou 21D, não sei, acho que é HT21D, se não me engano. Eu não lembro se está certo esse código. Mas aí é o seguinte, aí eu olhei esse sensor, seguidor falou para mim, eu falei, cara, eu vou olhar esse sensor de temperatura e umidade, e eu gostei dele. Ele tem a resposta rápida, a precisão dele eu não testei, mas eu acredito que é igual ao BME 280 ou melhor que ele até. Em termos assim, de facilidade para o uso, eu achei muito bom. Tá certo? Então, mais uma vez, nós vamos utilizar esse aplicativo com o ESP32. E observa, gente, que eu estou usando aqui o ESP32 LoRa, tá? Deixa eu de novo falar aqui. Se você não comprou o ESP32 LoRa, fique sabendo que eu não vendo. Então você vai na internet, se vira aí. Procura aí aqui no Brasil, digita lá ESP32. Entendeu? Você vai achar um monte de gente que vende, vai lá ver quem que é o melhor vendedor e compra lá. Compra dois ESP32 LoRa de 915 e um ESP32 normal Wi-Fi, que vai ser importante para depois você poder fazer o meu curso. Larga de miséria e investe em você. Senão ninguém vai investir não, viu? Você tem que correr atrás. Então vem. Bom, é o seguinte, continuando aqui, né? Então nós vamos nesse vídeo apresentar o envio de histórico de dados, então isso que é legal, né? Que aqui a gente já monta uma série de dados, né? De temperatura e mostra, né? Não mostra ali o gráficozinho do negócio subindo, descendo,
Isso é muito legal. E a gente apresenta também, né, essa nova implementação do modo gráfico lá, que eu tenho como plotar um gráfico. Na verdade, você pode plotar quantos gráficos você quiser, N gráficos. Fernando, quero plotar 10 gráficos, pode plotar, pode guardar, tá certo? Depois você pode usar até algoritmo de machine learning. Então vamos lá, assiste o vídeo agora aí que eu vou falar bastante desse aplicativo. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa montagem de hoje. Então eu tenho aqui o nosso ESP32, no caso esse aqui é um LoRa também. Eu gosto de usar ele porque ele tem um displayzinho OLED já embutido, né? Me economiza muito tempo. E aqui a gente tem o HTU21D, que é um sensor I2C de temperatura e umidade que eu gostei muito. Ele tem uma resposta muito rápida. E foi até a indicação de um seguidor meu aí, né? Ele falou para eu comentar desse sensor no meu vídeo. Eu já estou fazendo um vídeo com duas coisas aqui já. Bom, aqui está o app Fernando K. E nesse momento, ó, eu estou conectado via socket, né? E eu tenho 31,16 graus e 29,9. Ele flutua aqui um pouquinho, porque eu estou falando em cima dele, do sensor. Então ele varia. Aqui está o nosso aplicativo. Esse aplicativo, essa versão que eu soltei agora, ela é um pouco diferente. Ela possui recurso gráfico, tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a gente vai conectar o nosso ESP. A gente faz assim, a gente vem aqui e depois volta para cá, para a gente conectar ele via socket, tá? Então percebe aqui, né? Até eu tinha falado que estava conectado, não ainda. Tava 0 aqui, agora tá 1, agora que ele está conectado, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui e dou um comando aqui, ó, aperto o botão Climate, o que ele faz? Olha lá, ó, ele recebeu um Climate interrogação e ele passou para o aplicativo temperatura e umidade aqui, tá certo? Então isso daqui é o comando que a gente está conectando ele via socket na minha rede. Agora eu vou conectar ele pelo Firebase, tá? Ó, conectei pelo Firebase, né? Volto para cá, está vendo? Ele já seta os valores, ó, Firebase e tal. E aí é o seguinte, toda vez que eu estou usando o Firebase, eu tenho esses outros botões aqui, que daí eu vou explicar certinho, detalhado, o script de cada botão desse, tá? E eu vou passar para Command Path, que é eu entro dentro do /command. Isso porque tudo quanto é comando que eu executo dentro dessa pasta aqui do Firebase, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou dar um Climate, olha, só que eu vou dar o Climate aonde? Ele está me mandando, olha, recebeu o Climate e agora eu estou navegando na nuvem agora, eu não estou mais na minha rede local, tá? Estou navegando na nuvem e pelo Firebase, tá vendo? O FB Values aqui no Commands, ele já me devolveu esses valores, tá? Outra coisa interessante aqui é que eu posso vir no History Path. O que é o History Path, gente? Isso daqui são os registros, ele está mandando de tempo em tempo, ele manda para mim, ó, tá mandando até com o timestamp aqui, ele vai mandando os valores de umidade e temperatura, tá vendo? E ele vai acumulando isso. Onde que ele está jogando isso aí? É que a gente não pode falar de tabela que a gente está dentro no Firebase, mas como fosse uma coluna, tá? Então você vai gravando registro após registro, registro após registro. E onde você faz isso? No History Path, certo? Existe também o Graph. O Graph é porque você vai setar os parâmetros no banco de dados do quê? Dos parâmetros do gráfico aqui. Então, por exemplo, se eu clico aqui em Graph, tá? Ele vai me definir as variáveis, por exemplo, o range, quantos valores eu vou exibir aqui na minha linha gráfica e você pode perceber aqui, ó, né? Porque você viu que você dá scroll nessa janela? Eu posso digitar qualquer comando aqui. Então, tá mostrando aqui, ó, swipe, né? Swipe, você arrastar para o lado. Quando você arrasta para o lado, ó, você tem o gráfico aqui, tá certo? Você tem esse gráfico e aqui eu vou fazer uma demonstração onde eu vou dar uma esquentadinha aqui com um soprador de ar, ó. Eu vou dar uma esquentadinha, não vou esquentar muito porque ele já vai, só esse pouquinho aqui já dá. Ó, então aqui
Então aqui, pessoal, dá para ver que a temperatura, né, que eu usei o soprador quente, ele aumentou a temperatura, você pode ver que a temperatura está baixando agora, né? Mas ela estava aqui acima de 34, ó, 34.1, daqui a pouco é 33, olha lá, ó, tá vendo? Então no gráfico aqui está mostrando que está caindo e esse cara aqui está conectado no Firebase, vocês entenderam? É lógico que eu estou borrando aqui porque eu não quero que apareça a minha URL, tá certo? A minha URL, ela tá borrada porque se você souber a URL, você pode entrar depois, né? Então, assim, é uma coisa que a gente evita, tá certo? Então, uma nova feature também desse app, dessa versão, é o seguinte, eu venho aqui, ó, e eu mostro uma análise de dados, tá? Onde eu tenho aqui, né, para 100, né, count 100, ou seja, eu fiz 100 medidas, eu tenho uma média, né, 35 graus aqui a média. A mediana é aqui o desvio padrão e eu tenho aqui do mínimo até 20%, de 20, 40 para 50, para 60, para 80 e o máximo da temperatura, tá certo? Então eu tenho essa estatística aqui de range, tá certo? Então, pelo menos foi uma forma de eu mostrar para... Você está coletando qualquer que seja a informação, você já tem, você fala, bom, qual que é a média de temperatura? Ah, a média aqui está sendo 35. E a mediana? Ah, a mediana é 32, né? Desvio padrão, tá vendo? É 8.1, quer dizer, é um desvio até grande aqui. Então, e o mínimo do valor, o máximo, ó, menor temperatura que eu medi nessa coleta aqui foi 28, a máxima foi 62.8, tá vendo? Então, é muito útil você ter isso aqui sem você ter que passar todos os seus dados para o Excel e tal, tá? Então, gente, basicamente é isso aqui, né? Você pode voltar para a linha de comando com o swap assim, e é um aplicativo muito flexível porque você pode utilizar isso aqui para automação, para coleta de dados, para leitura de séries temporais. Isso daqui é uma série temporal, né? E depois, mais adiante, a gente vai começar a trabalhar com análise de séries temporais, tá certo? Então é isso por hoje, gente. Bom, agora que você já assistiu o vídeo, né? Falei bastante no vídeo, né? Agora vamos continuar aqui. E lembrando lá, entra no meu blog, fernandok.com. Entra lá que é importante para você pegar o PDF e o material todo aqui de graça, tá certo? Entra lá no meu blog e põe teu e-mail aqui e se inscreve. Gente, nem vou falar. Eu vou falar todo o vídeo que eu soltar aqui no YouTube, vou falar do fórum fernandok.com. Eu espero que assim como eu estou doando uma parte do meu tempo para explicar uma coisa para você, você também possa fazer o mesmo que eu. Doe uma parte do seu tempo e do seu know-how para o fórum, porque você vai estar ajudando colegas que podem estar numa situação difícil, com um erro lá que você sabe resolver, e um dia você vai estar numa situação difícil e outra pessoa vai lhe ajudar, certo? Então vamos lá, vamos ser solidários, vamos criar uma comunidade forte, tá certo? Voltando aqui, né? Instagram, sempre eu falo, Telegram, tá aqui meu endereço dos dois, né? E aqui, gente, recursos usados, então é aquilo, compre o ESP32 LoRa, compre o sensor, né? Isso aqui é básico, todo mundo tem numa bancada e o seu próprio smartphone, iOS ou Android. Porque, graças a Deus, o app Fernando K tá rodando nos dois, né? Essa reclamação eu não vou ter. Bom, vamos lá. A montagem, então, vamos lá na montagem. Gente, a montagem é a coisinha mais simples do mundo. Então, basicamente, eu só tenho a alimentação e o GPIO 22, né, que eu estou ligando no CL aqui da placa, e o DA que eu estou ligando aqui no GPIO 21. Só. Mais nada, eu gosto de 2C, viu, gente? Inclusive, esse cara é I2C e o display desse sujeito também é I2C, certo? E é muito fácil, né, de mexer com ele. Gente, aqui é o seguinte, eu tenho aqui, nessa minha app, os botões, tá? Inclusive essa app, ela tem o Help, eu tenho um manual desse aplicativo no meu blog, tá?
E tenho também aqui, se você entrar aqui pelo meu blog, você também tem um manual aqui. Então eu tenho lá, Climate. O que eu faço? Eu pego os valores de temperatura, né? Os valores de temperatura que eu vou guardar lá, que eu vou ler. Delete var. Ele deleta a pasta command do meu banco de dados. Depois eu entro mais no detalhe disso. Command path, né? Desculpe, delete var, deleta todas as variáveis, tá certo, ele deleta todas as variáveis do command path, porque como eu venho aqui na pasta command, o Firebase é por pastas, tá? Como eu deleto a pasta de comando, é como se ele não conhecesse nenhum comando. E aí o command path, o que eu faço? Eu seto o caminho, no caso eu seto o caminho para todo comando que eu executar, eu jogo para dentro de commands aí, tá certo? Então assim, qual que é a minha ideia com esse aplicativo? É deixar ele o mais flexível possível para você cobrir diversos tipos de situações que muitas vezes aqueles aplicativos prontos, que tem firmware pronto, você imagina, você tem um aplicativo no celular, mas você tem um firmware lá, você não sabe o que tem dentro do teu ESP, não pode, você tem que saber o que tem dentro do teu ESP, entendeu? Você é um cara, eu quero que você seja desenvolvedor, não quero que você seja um carinha que pega código fonte lá, grava e não sabe o que está acontecendo. Eu quero que você seja um engenheiro desenvolvedor, né? History Path é onde vão todos os registros. Tudo quanto é a série temporal, na verdade, está ali, né? Temperatura, umidade e o timestamp, que é o tempo que você gravou aquele dado. E o graph, eu crio um gráfico. Na verdade, esse graph é um botão que só estou mandando parâmetros para definir como é que vai ser a minha tela gráfica. Aquele gráfico, né? Se vai ser vermelho aqui, se vai ser verde, se eu vou colocar 200 pontos aqui, se eu vou colocar 100 pontos, depende. Então é aqui que eu faço essa definição nesses botões aqui, né? E você sabe que cada botão cada botão desse daqui tem um script por trás, né? É legal isso, eu já mostrei isso. Esses botões ficam guardados num JSON na nuvem, mas fica no celular também. Você pode pegar esse JSON e mandar para outro celular, não precisa configurar os botões. Então ficou bastante flexível, né? Gente, aqui são os comandos de criação de gráficos, né? Eu tenho o nome, aqui esse gname define a variável usada no gráfico, o gpath define o caminho que a variável se encontra, o grange aqui define a quantidade de valores exibidos no gráficos, né? Já ali eu setei como 100, os últimos, né? São os últimos gráficos, os últimos pontos ou dados obtidos do banco de dados. Por exemplo, eu posso pegar os últimos 10, os últimos 100, a cor da linha e o comando que cria definitivamente o plot, tá certo? Então lá, é lógico que internamente eu criei um interpretador de comando, né, gente? Porque eu leio esses comandos e interpreto eles, né? Dava até para criar uma linguagem de programação, mas eu não queria complicar tanto também, né? A ideia é diminuir o trabalho, né? Mas conforme você aumenta muito o recurso, você pode ter que criar mesmo. Exemplo de criação, gente, aqui, exemplo de criação de um gráfico com a variável temperatura. Então, o gname-t, o path history, onde eu guardo a minha série temporal, eu pego 100 pontos, eu mostro os últimos 100 pontos e o red, o color é red, e dou um comando plot, né? Aí eu adiciono aqui. Então você percebe que isso aqui, cada botão é, na verdade, ou um comando só ou um script, né? Então isso é muito bacana, isso dá uma flexibilidade muito boa pra gente, né? E aqui é o seguinte, após você executar o comando gplot, aparece a mensagem swipe to the side. Essa mensagem está aqui, ó. Então, se eu fizer assim com o dedo, eu vou mostrar aquela tela gráfica, certo? Então, tá aqui, ó, né? Bom, agora a gente vai falar do código fonte, tá? Então, gente, aqui é o seguinte. Esse slide, ele ficou grande, tá? Ele ficou grande. Depois até eu fiquei pensando se eu ia falar tudo. Eu não vou falar tudo, não.
porque senão o vídeo vai ficar insuportavelmente grande. Aí o que eu fiz? Eu criei um fluxograma do lado do código-fonte. Acredito que esse fluxograma vai facilitar muito o entendimento de vocês. Eu estou usando FreeRTOS aqui, eu estou utilizando multitask e multicore, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Põe aqui ó, o vídeo onde eu ensino a programar multicore. Põe aqui. Então, tem um vídeo para quem está caindo de paraquedas aqui e vai achar o código-fonte talvez um pouco complicado. Então, assiste esse vídeo aqui antes. Multitask e multicore, tá? Muito importante. O ESP32 é dos poucos microcontroladores que tem 2 núcleos, tá? E esse é muito legal. Isso dá muita velocidade para ele. Então, vamos lá. Gente, só uma coisa. No outro vídeo, eu expliquei também para vocês aqui, que eu expliquei que é importante vocês instalarem, né? É a primeira vez que eu estou usando o HTU21D, tá? É a primeira vez que eu utilizo ele, então você tem que instalar essa lib aqui. O Firebase, esse daqui já não é novidade, a IOX Hub, né? E o SSD 1306 aqui nada mais é do que o displayzinho OLED que está dentro do... então assim, quem instalou também o ESP32 lá, sabe que não é bicho de 7 cabeças. É fácil, ficou muito fácil de instalar, porque hoje quem cuida do núcleo do ESP32 é a própria Expressif, né? Assim como o STM da ST também, eles é que estão fazendo o próprio núcleo Arduino, então isso está excelente, sim. A própria indústria tomando conta do seu software, sabe? Junto, claro, junto com a comunidade, né? Também é necessário, gente, essa biblioteca Arduino JSON. Gente, aqui é uma observação, você tem que usar a versão 5.3.3. Olha, todo dia eu recebo e-mail de gente assim, Fernando, eu não sei o que está acontecendo, meu circuito não funciona. Gente, eu vou falar aqui, ó, deixa eu falar aqui. Quando você montar alguma coisa que vai comunicação de dados, que comunica com o computador, comunica com o aplicativo, comunica com o ESP32, cara, dificilmente isso vai funcionar na primeira vez. Eu acho que das coisas que eu monto, talvez só 30%, nem isso funciona na primeira vez. É muito raro alguma coisa que você monte funcionar na primeira vez. Geralmente você erra um pino de TX, RX, você erra um pino de SPI, uma coisinha de nada que você fizer errado, o circuito não funciona. Então eletrônica é isso, gente. Eletrônica é sim para uma pessoa que tem paciência. Então, se você não tem paciência, eu acho que você não está na área certa. Então, o perfil de quem mexe com eletrônica e firmware e hardware de baixo nível é o perfil daquele cara que fica 8 horas sentado, sem levantar, procurando um erro num circuito. Entendeu isso? Então é assim. Então não assuste. Meu circuito não funcionou. É o normal. Anormal seria se ele funcionasse. Entendeu? Então é assim, e quanto mais complexo o teu projeto, maior a chance de ele não funcionar na primeira vez, tá? Então é assim, faz parte. Gente, vocês imaginam o que eu não passo, às vezes eu fico até 3, 4 horas da manhã achando um erro na minha montagem, porque no dia eu tenho que gravar um vídeo. Assim, é assim, faz parte, o desenvolvimento é assim. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhei numa indústria de computadores, eu já projetei placa, então assim, é assim que funciona. As coisas demoram para se acertar, tá? Então vem comigo aqui. Vamos lá, continuando. Eu já falei, né, a questão da versão, e é assim com tudo, tá? Não é só a versão de biblioteca, mas às vezes é só uma versão de lib que funciona com só uma versão de compilador, que funciona com só uma versão do driver do display. Então, assim, é um mundo doido, é um mundo maluco, gente, tá? IoT não é fácil não, cara. Isso eu tenho que te avisar. Quando você mexe com Arduino Uno, Mega, o mundo é simples, né? Mas você mexe com comunicação de dados, cara, aí o negócio pega, entendeu? A coisa pega. Não é mole, não. E eu não quero dar a impressão de que é tão fácil assim. Não é fácil.
Por isso, gente, que não dá, projeto de eletrônica, às vezes de firmware, não dá para cobrar barato, entendeu? Não dá para você vender uns projetinhos, porque você pode até achar que é simples, mas quando você vai fazer, você percebe que não é simples, né? Porque as coisas levam tempo para se acertar, né? Para você acertar tudo ali. E ainda, gente, que nós estamos usando o Arduino IDE, tá? Você queria ver o capeta se você começasse a usar IDF e aqueles ambientes mais cru, né? Vixe, aí demora mais para desenvolver, você demora muito mais tempo para você desenvolver. Então, não estou falando mal do IDF, tá? Eu uso IDF também. Ó, display OLED, né? Então, aqui, né, o display OLED, eu tenho essa biblioteca, gente, que é a display OLED, então aqui eu tô ensinando, né, você vai ter que colocar numa pasta aqui que eu tô colocando, tá certo? Então, você tem que assumir você tem que fazer download e instalar essa lib também. O código, né, código fonte, aqui, ó. Aqui tá o fluxograma principal, né, e aqui eu deixei separado qual task que eu utilizo em qual core. Tem o core 0 e o core 1. Então, no core 1, na verdade, por default já fica, no core 1, por default, já fica o loop, né? O task handle client fica no core 1 também, e o callback Firebase, que isso daqui é o callback. O callback é a função que toda vez que o Firebase vê uma variável mudou lá, ele chama callback, tá? Aí ele chama essa função callback. Então eu tenho 3 processos rodando no core 1, eu tenho 2 processos, task new client, que é toda vez que entra um novo cliente, roda essa task, e task send sensor data, ou seja, eu estou pegando com essa task e enviando os dados do sensor, tá certo? Então aqui vamos lá. A lógica eu vou mostrar a lógica. O código fonte está aqui, você entra lá no meu blog www.fernandoduca.com, né, e baixa o PDF todo, que ali está a explicação de tudo, inclusive com o fluxograma do lado, porque tem umas partes, né, sempre que são mais capciosas, tá certo? Primeira coisa, inicialização do ATU 21, tá? Depois eu inicializo o display, isso aqui na task do setup, tá, gente? Que nem é uma task, né? Eu só rodo uma vez aqui e depois para. Aí eu inicializo o servidor socket Wi-Fi, eu faço a criação de task referente ao socket server, né? Faço a inicialização da função callback do Firebase. Então é o seguinte, eu tenho que explicar, eu tenho 2 maneiras de conectar. Ou eu conecto via local, via socket, e conecto via Firebase. Essa task e essa task são completamente independentes. Aí, em terceiro aqui, né, e último, eu tenho a criação da task do histórico de envios para o Firebase, né? Então, assim, você percebe que você hoje, né, você tem 2 maneiras de comunicar o ESP e o aplicativo, né? Você pode comunicar ele via socket e você pode comunicar com ele via Firebase quando você está remoto, ou seja, imagina que você está lá nos Estados Unidos, quer apagar a luz da sua casa ou quer ler o sensor de temperatura lá na fábrica. Então você, com esse aplicativo via Firebase, você não precisa usar DNS. Gente, é uma maravilha, porque usar DNS é chato, eu não gosto, tive que gravar falando sobre isso, mas eu sempre aconselho, vai usar DNS, faz o seguinte, gasta dinheiro e põe IP fixo, vai gasta 50 pau por mês e põe IP fixo, porque se você precisa de DNS de verdade, você sabe que ele assim, eu já usei DNS, comigo não funciona muito bem, tá? Ele funciona, mas tem hora que para, tem hora que o serviço não vai. Então, assim, eu sou meio pé atrás com DNS, tá? DNS é outra coisa, é Dynamic DNS, né? Por isso que tem o D, né? Bom, loop, gente, o loop é o seguinte, início,
ele espera 3 segundos, esperou, aí ele lê o sensor e exibe no display, fica fazendo isso, tá? Isso aqui é o nosso loop. Aí ele tem Task New Clients, ele vê, tem um novo cliente conectado? Se sim, ele insere o cliente no Vector Wi-Fi Client. Eu já expliquei no outro vídeo do App Fernando K, eu expliquei o código-fonte desse cara, tá certo? Não vou explicar nesse vídeo, embora o código-fonte esteja aqui, tá lá tudo explicadinho, mas eu não vou explicar porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Não é essa a minha ideia, deixar esse vídeo grande, né? Deixa eu ver, eu deixei uma observação, a Task Handle Client deve estar no mesmo core que o loop, pois ambos utilizam o display. Gente, isso daqui também é verdade, até vocês têm que tomar um cuidado. Quando você programa multicore, multitask, você tem que tomar esse cuidado, porque quando você coloca o display num core diferente, você pode ter problema. Tá certo, você vai ter também, tudo você consegue contornar, porque às vezes você usa semáforo, você usa área de memória compartilhada, mas eu não estou querendo entrar nessa seara, tá certo? Porque daí a gente já começa a entrar em outro tipo de aula. Função Task Callback do Firebase é criado pela biblioteca IOX Hub, né? E o Firebase S32, então está no Core 1 também. O funcionamento dessa callback é completamente independente do funcionamento do socket server, porque esse S32 ele está se comportando como um servidor. É muito legal, cara, porque é tudo responsivo. O que você fizer no celular acontece na base de dados, que acontece no ESP, que acontece no aplicativo, o negócio está tudo muito bem amarrado, tá? Isso aqui é um aplicativo que eu gosto muito dele, né? Bom, é lógico que eu fiz ele, né? Eu tenho que gostar. E também, né? Eu assim, pretendo automatizar um monte de coisa minha, tudo usando esse aplicativo, tá? Então, lógico, eu já fiz ele pensando na minha situação, né? E eu falei, daí eu já deixo de graça pro pessoal também, né? Task Handle Client. Então, aqui, ó, a atualização de conexão, isso aqui é a lógica dele, né? Mensagem, tem mensagem disponível a ser lida? Se sim, leitura de mensagem do Wi-Fi Client, depois ele executa o comando, envia a resposta para o Wi-Fi Client e continua, porque essas tasks, né, elas têm que sempre estar rodando em loop. Lógico, posso matar a task se eu quisesse, podia, mas aqui no caso é para ela rodar infinito mesmo. Task Send Sensor Data. Montagem. Primeiro, eu monto o JSON com os valores de sensor timestamp que eu vou mandar, né? E aí depois eu envio o JSON para o Firebase e depois eu espero intervalo de tempo, default mais ou menos 1 segundo, né? E aí rodo e fica fazendo isso aqui e fica rodando, tá? Então não tem mistério essa task aqui não. E o código-fonte tudo muito bem documentado, tá, gente? Até coloquei fluxo lá no código-fonte, tá? Então, exemplo do código-fonte aqui, os tipos de variáveis, né? Aqui, o callback do Firebase, se tem um novo comando recebido, o comando é do tipo variables Firebase. Se não executa o comando, se não, exibe a resposta no display, né? E se ele ele volta para cá. Existem 2 tipos dessas variáveis, tá? Que eu chamei aqui, Temporary Variables, eu botei esse nome, e Variables Firebase. No Temporary Variables, tá aqui, ó, Alert, Climate, Delete Var. Ou seja, efetivamente são meus comandos. E no Variable Firebase é o nome do dado, vamos dizer assim, vamos falar assim, é o nome da minha série temporal, vamos dizer. Tá? Podia ser T, eu botei só T, podia ser temperatura. Botei só H, podia ser umidade, a palavra inteira, tá certo? É basicamente isso, não tem mistério não. Aí, aqui eu estou entrando no código-fonte, gente, isso aqui é tudo aquela ladainha de ponto H, de definição. Eu já falei isso em outro vídeo, não vou falar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou direto lá no slide 44. Deixa eu ver, aqui ó, slide 44. Por que eu vou nesse aqui? Porque esse cara é importante, esse cara... Você vai querer, eu sei que você vai querer fazer, você vai querer colocar mais botões, você vai querer aumentar a série temporal. Então é por aqui
que você vai ter que fazer a tua mexidinha, tá certo? Bom, função que executa o comando que veio via Firebase. Então, o que eu vou fazer aqui? String execute command from Firebase, aqui no caso que ele veio pelo Firebase, né? Então, primeira coisa, né? Eu estou definindo o CMD e o uppercase como string e resposta como ok. E aí o que eu faço? Primeira coisa, eu verifico se chegou um barra. Se chegou, eu pego o substring a partir do 1, ou seja, eu ignoro o barra, né? Aí o que eu faço? Eu dou um uppercase na string CMD, eu dou um to uppercase, né? Quer dizer, eu defino, eu jogo para o uppercase e passo tudo para caixa alta. Passei tudo para caixa alta, imprimo o sujeito aqui no serial, aí eu verifico o seguinte, verificando se o comando é uma ação. O que ele é uma ação? Por exemplo, climate é uma ação. Se eu mando climate, interrogação, o que eu estou falando? Eu estou dizendo, ó, eu quero climate, eu quero clima lá, me passa a temperatura e umidade. Aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar o setString, né, o método do Firebase, com patch commands mais t, temp, e ele vai montar essa string de temperatura e umidade, tá entendendo? Então, é muito simples, né, se você for ver assim. A mesma coisa, faz com delete var. Se eu for usar delete var aqui, o que eu quero fazer? Eu tenho que usar firebase.remove patch commands, tá certo? Que é aonde eu quero sumir com aquele barra command lá, porque eu não quero que ele fique setado com nada. A response invalid command, porque se eu tenho a condição, se não, né, se não deu, se não é aquele cara, então ele só me passa lá e fala assim, ó, eu defino a variável alert com o conteúdo invalid command. Eu não tenho tempo aqui nesse vídeo para falar de Firebase, mas Firebase é sempre assim, ó. Você tem o nome de uma variável, você seta o nome de uma variável, depois você seta o valor dessa variável, tá? E é sempre um negócio muito simples, assim. Eu gosto muito do NoSQL, sabe? Eu acho que esse banco de dados, eu gosto, vou falar de novo, né? Que eu gosto dos produtos do Google. Por que eu gosto? Porque funciona bem, né? Se, lógico, se você for usar profissionalmente tal, você vai pagar um valor lá, mas eu acho até que vale a pena. Eu acho que o custo-benefício dos produtos do Google são muito bons, tá? De novo, eu não estou ganhando nada para tem gente que já vai me criticar e tem gente que já vai falar mal de mim só porque eu falei bem do Google agora. Só que o que acontece? É porque é verdade, é o que está no meu coração, né? Não é toda empresa que eu gosto não, né? Óbvio, né? Aí, vector constraint, né? O que acontece? Se for um conteúdo temporário, excluímos esse comando. Então, eu faço o seguinte, quando eu dou vector constraint, eu estou dizendo o seguinte, esse cara aqui, esse comando está contido naquele array, porque o que é temporary variables? É aquele array de string, né? Ela está lá dentro. Se ela tiver, e setTempVar é só a quantidade de variáveis que eu tenho lá, a quantidade de elementos que eu tenho no vetor. E se ele acha, ele vai falar assim, ó, execute comando, ó, execute command from Firebase, remoção, mais quem? Mais CMD. Por que CMD? Porque CMD é o meu comando, mais CMD. Aí eu dou um Firebase remove patch commands mais CMD. Por que patch commands? É onde estão meus comandos. Porque tudo no Firebase tem a sua hierarquia. Você vai abrindo pasta e vai jogando history lá. Você vai abrindo pasta e vai colocando comando lá. Tá certo? Eu sei, no futuro justifica até aula de Firebase, né? Return response, né? Que você já definiu. Qual que é o response aqui? Invalid command, né? Certo? Gente, execute command from socket. Aí que tá, né? Eu penso talvez até no futuro de integrar isso daqui e na lib vai ficar totalmente transparente. Mas se você recebe comandos do Firebase, você também vai receber o mesmo comando de quem? Do socket. Então você está entendendo que você tem que tratar essas duas coisas separadas? Tudo bem que eu vou dar um jeito de juntar isso aqui depois. Então eu faço a mesma coisa, ó, eu pego o index, eu vejo se é espaço, né, index of, e depois eu faço no command, o CMD, que é o command, é onde está meu comando, né.
Aí eu passo ele para Tio Upper, verifico se ele é clemente. Se ele for clemente, aqui ó, mantamos a resposta com a temperatura e umidade seria exibido no aplicativo. Então você percebe aqui, eu tenho que colocar T, 2 pontos, temperatura, C, 2 pontos, C não, né? Aqui eu tenho H, 2 pontos, umidade, iguals, né? Eu vejo se a temperatura for negativa e eu ponho o percentual aqui, o percent, que é percentual de umidade, tá certo? Bom, se não for o comando válido, deixamos o indicador aviso no início da mensagem. Assim, o aplicativo pintará a mensagem de amarelo. Response igual aviso, 2 pontos, invalid, command. E ele dá return de quem? Response. Eu retorno response, certo? Beleza. Gente, aí... aqui ó, refresh connection, né? Verifica se um ou mais clientes se desconectaram do server. E sim, se esses clientes, se sim, né? Eles vão ser retirados. Gente, essa função eu também já expliquei em outra aula. Então a ideia não é eu ficar repetindo isso daqui novamente, né? Senão, vamos lá, a gente tem que ser mais sucinto, né? E eu gosto de falar muito, né? De repente eu estico demais o vídeo. Gente, aí deixa eu explicar a situação. São 51 slides, acho que é isso mesmo, né? Com 50 slides, tirando esse. Então, assim, são bastante slides, são muito código-fonte, assim, para eu explicar aqui. Se bem que eu acho que aqui, com o fluxograma, né? E você quer ver uma coisa, ó? Tem slides, ó, deixa eu voltar aqui, ó, você tá vendo? Aqui, eu tenho slides com fluxo aqui do lado, ó, tá vendo? Tá certo? Além do comentário ainda tem o fluxo, então eu não tenho muita preocupação não. Eu acho que a maioria aqui, vai conseguir entender esse exemplo, né? É um exemplo onde essa versão do App Fernando K, eu resolvi vários problemas, né? De bug mesmo, tava com algum problema lá, tal. E assim, eu torço para que vocês utilizem esse aplicativo. Eu sempre vou estar tentando melhorar esse aplicativo, incluindo comandos, incluindo recursos, porque eu sei, né, que eu teve uma época que toda vez eu tinha que fazer um aplicativo, criar um web server, negócio chato, e não é responsivo, e um aplicativo é responsivo. Só que o aplicativo é chato pra caramba de escrever aplicativo para Android, sabe? Para Android e para iOS. Eu mesmo não gosto. Eu prefiro escrever código de firmware. Eu prefiro escrever código para chip. Mas como o mundo não é perfeito, a gente acaba tendo que ter esse carinha aí. Eu criei ele para eu não ter que ficar pensando muito, mas vou pensar só uma vez do lado do aplicativo, depois não vou ficar pensando muito. Eu deixo esse aplicativo cuidar desse problema. Tá certo, gente? Então, é isso. Agradeço de novo o apoio que vocês têm dado para o canal e até o próximo vídeo.